A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o quarto vídeo do Advento das Meditações de Santo Tomás de Aquino para o ano litúrgico. 30 de novembro, a necessidade da encarnação, parte 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje falaremos também sobre a festa de Santo André, que é a primeira das 8 festas que Santo Tomás coloca no apêndice. Então, hoje teremos rodada dupla. E você que ainda não assistiu o vídeo de introdução em que nós apresentamos todo o esquema global das meditações de Santo Tomás para todo o ano litúrgico, assista, é o vídeo no primeiro link aqui embaixo. Depois você retorna para acompanhar essa maravilhosa meditação de Santo Tomás conosco. Então, 30 de novembro, a necessidade da encarnação, parte 2. Então, foi necessário que Deus se encarnasse, não apenas para a promoção do homem ao bem, como nós vimos no vídeo anterior, mas também para a remoção do mal, que é o que veremos hoje. Então, primeira necessidade da encarnação para a remoção do mal. Então, Deus se fez carne para que o homem não prefira o pecado e assim venere o diabo, que é o seu autor. Então nós vimos em algum dos vídeos passados que antes da encarnação Deus era pura forma, assim como os anjos, que não tem matéria. Então os anjos poderiam se exultar e dizer: nós somos os únicos semelhantes a Deus, porque nós temos intelecto, temos personalidade e somos puramente formais, não temos corpo material. Só nós somos semelhantes a Deus. E os demônios também poderiam, porque eles também são anjos, só que anjos condenados. Porém Deus, pela sua infinita misericórdia, quis unir toda a sua glória e majestade à fragilidade humana. Na união a qual chamamos hipostática, na pessoa do Verbo, unida as duas naturezas, divina e humana, de forma indissolúvel. Então, a fragilidade da natureza humana foi tocada pela divindade de uma forma que jamais outro ser foi tocado. Então, quão grande privilégio é esse? Que agora só nós, seres humanos, podemos dizer somos semelhantes a Deus. Porque só nós temos uma alma, só nós temos um espírito e também temos carne, assim como Deus. E os anjos não têm, os demônios não têm. Então, Satanás, tira o cavalinho da chuva, fique na sua aí. E diz assim Santo Tomás: não se atrevam, por isso, aqueles espíritos soberbos e malignos a anteporem-se ao homem, porque não tem carne. Então agora só nós somos semelhantes à divindade, porque temos carne, temos um corpo material, temos alma e temos espírito. Porém, tomemos cuidado para que, assim como ocorreu com Satanás e seus anjos, não aconteça conosco. Crescer em nosso coração a soberba de sermos semelhantes a Deus e caímos no pecado da idolatria ou auto-idolatria, que é um pensamento anticrístico, segundo o catecismo. Segundo a necessidade da encarnação para a remoção do mal, é para que reconheçamos a grandeza da dignidade da natureza humana e não a corrompamos com o pecado. Então, a natureza humana foi tocada pela divindade de uma forma que nenhum ser jamais foi tocado. Então, não profanemos a nossa natureza caindo nas garras do pecado. Como diz São Leão: reconhece, ó cristão, a tua dignidade e, feito partícipe da natureza divina, não tornes a antiga vileza com a má conduta. Grande honra é essa para nós, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, seja templo do Deus vivo e nós mesmos, participantes da natureza divina. Não voltemos à má conduta como a porca lavada volta a chafurdar na lama e como um cachorro que volta e come o próprio vômito. Terceira necessidade da encarnação para a remoção do mal: destruir a nossa presunção.
Então Deus, pela sua imensa bondade e misericórdia, quis unir-se à natureza humana, sem nenhum mérito anterior da nossa parte. Quem é o homem para que dele se lembres? E o filho do homem para que venha visitá-lo? Então nós somos apenas cinza e pó. E aprove Deus exaltar a nossa dignidade, mesmo nós não merecendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E pela humildade de Cristo, pôde ser aniquilada a nossa presunção. Quarta necessidade da encarnação para a remoção do mal foi que, mediante a tanta humildade de Deus, ele pôde reprimir e sanar a soberba do homem, que é o maior obstáculo que o impede de unir-se a Deus, porque ela é o pecado de Satanás por excelência. Então, pessoal, a gente vê que a maioria das pessoas que desprezam e atacam o catolicismo o fazem por soberba. Os ateus, os protestantes. Não vou muito longe, né? Minha própria esposa, depois de tantas evidências do catolicismo é a religião do Cristo, ela demorou um certo tempo para se converter e ela me confessou depois, né? Eu sabia que tudo que você estava falando era verdade, mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu queria reconhecer que você estava certo. Então, a soberba nos impede de desfrutar toda essa maravilha espiritual da riqueza católica. Quinta e não menos importante necessidade da encarnação para a remoção do mal: livrar o homem da servidão do pecado. E essa obra deveria ser feita de tal modo que o diabo fosse vencido pela justiça do homem Jesus Cristo. Isso foi levado a cabo na crucificação, mas o princípio do fim das obras do diabo se deu na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um simples homem não poderia dar satisfação a todo o gênero humano. Não poderia. E Deus não deveria, pois não era conveniente. Então era necessário que Jesus fosse Deus e homem. E o Papa São Leão diz: se ele não fosse verdadeiro Deus, não teria o remédio. E se não fosse verdadeiro homem, não daria o exemplo. Então foi necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Confiram, hoje foi rodada dupla em festa de Santo André. Primeira festa das 8 que Santo Tomás comenta. Então, forte abraço a todos e até o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.